Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio Flash Score. E esse é um episódio pesado. Já foi final de Campeonato Brasileiro, já foi final de competição internacional, mas agora tem dois times em situações bem diferentes. Um que luta pelos títulos que disputa, com um treinador cobiçado pela seleção brasileira. Outro, um time em reconstrução eterna que ainda está sem um treinador definitivo. Esperar de Vasco e Palmeiras? Antes, eu peço a você o seu like, que você comente também quanto é que vai ser esse jogo lá em Brasília. Você vai entender por que esse jogo será disputado no Mané Garrincha. Se inscreve no nosso canal, dá aquela moral para Flash Score e baixa o aplicativo. É isso aí. Pintou na sua tela, escaneou com o seu telefone, o QR Code que está aqui, e você vai ter muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, o tempo passa, o tempo voa, mas para o Vasco a situação não está uma boa, diferentemente do Palmeiras. Tudo bem, Edu? O que esperar desse jogo em Brasília? Porque o Vasco vendeu o mando de campo e vai encarar uma maratona de jogos que eu já explico aqui. Tudo bem? Olá, Fábio, abração para você, tudo bem sim? Não, sem dúvida, são dois times que estão fazendo campeonatos brasileiros diferentes, né? Com todo o respeito, claro, à gigante história do Vasco da Gama, né? Mas o Palmeiras hoje claramente briga pelo título, né? Principalmente com o Flamengo. Eu acho que o Inter ainda pode chegar nesse bolo, mas enfim, agora o Vasco realmente, como você disse, é mais uma questão de se reconstruir. Só que, no caso específico do Campeonato Brasileiro, isso tem que acontecer o quanto antes, né? E para isso começar a acontecer, né, Fábio, uma das questões em relação ao Vasco é principalmente melhorar o sistema defensivo, né? O Vasco que vem tomando muitos gols também no Campeonato Brasileiro, né? A gente tem até uma tela aí para ilustrar bem isso, porque realmente a questão básica é fechar a casinha. E olha que coisa interessante, né? Em termos de desarmes, né? De tackles, aí, como a gente coloca aí no inglês aí da nossa plataforma internacional, né? O Paulo Henrique, o lateral do Vasco, aparece como o segundo melhor do Campeonato Brasileiro, nesse ranking aí desse fundamento. Só atrás do Gonzalo Escobar do Santos. O Santos que também não vai muito bem. Tá? O Gonzalo Escobar teve 34 tackles, né, desarmes até aqui na competição, e o Paulo Henrique aparece na segunda posição aí desse ranking com 24 desarmes, né, feitos até aqui no Campeonato Brasileiro. Só que se a gente for para um outro ranking, né, aquele ranking dos gols tomados e tal, o Vasco, por exemplo, ele aparece na 19ª posição da equipe que mais tomou gols fora da área. Ou seja, isso mostra bem, né? Ou da entrada da área, vamos dizer assim. Isso mostra bem como a defesa do Vasco realmente não está sendo tão contundente, né? Não está combatendo tanto os seus adversários como deveria, né? Lembrando que 30% dos gols tomados pelo Vasco foram de fora da área. E o último desse quesito é o Juventude, né, com 26%. Ou seja, a questão, né, Fábio, acho que não tem muito por onde fugir, né, é começar a organizar realmente o sistema defensivo vascaíno. E aí, é claro, a gente precisa discutir também, em termos de técnico, né, se vai ficar ou não o atual técnico do Vasco, enfim, o Felipe, né, no caso, vamos ver como que a coisa desenrola aí para a equipe vascaína. E lembrando que o Vasco, como você disse, né, já fez grandes jogos históricos lá no começo do século contra o Palmeiras, só que o recorte mais recente, eu até levantei aqui, né, nos últimos 13 jogos, o Vasco só tem uma vitória, e foi lá em 2015. Depois disso, tivemos 4 empates e 8 vitórias do Verdão. Então, eu achei até que era mais tempo. Tem tanto tempo que não vence Palmeiras que eu já nem lembrava. Acho que esse jogo foi no antigo Palestra Itália, não foi? Ou já no Allianz, não é? Foi 2-0 para o Vasco. Isso. Então, assim, Edu, acho que a gente tem que fazer alguns recortes para poder chegar numa análise total desse Vasco da Gama. Um Vasco da Gama que passa por uma eterna reconstrução. Vamos pegar da gestão Pedrinho para frente.
Houve a mudança de comando e quando o Carille chegou, qual era a expectativa? Você falou há pouco que a defesa tem que começar a organizar por ali. O Carille é um especialista nisso. E os Sem dúvida. números estão aí muito na conta do Carille. Porque o Felipe dirigiu ainda só a Copa do Brasil. Ele vai começar no Brasileiro nesse domingo. Mas o Felipe já demonstrou fora de campo um despreparo para a função. O que dirá dentro de campo? A gente viu na quinta-feira contra o Operário um time igual ao do Carille, nenhuma mudança. É óbvio que o problema do Vasco passa muito além das 4 linhas, ou melhor, à beira do campo. Ele vai nas 4 linhas. O time não tem intensidade, o time não tem preparação física para aguentar os 90 minutos, as peças que entram desequilibram a equipe, algumas peças principais não estão rendendo, o que a gente espera. E aí o Paulo Henrique, como você mostrou, e eu queria bater esse papo contigo, ele é um cara super importante porque ele tem exatamente a intensidade, tem a disposição e tem principalmente a força de vontade para levar o time para frente. Como o Vasco é muito atacado, acaba que ele se sobressai, mas ele é uma das poucas peças. Talvez ele, Léo Jardim, Hugo Moura e Verratti. No mais, os jogadores estão devendo, Edu. Não, exatamente, né? A questão é isso. A questão é que no Campeonato Brasileiro, né? Mesmo acontece com o Flamengo, a gente viu isso recentemente, né? O Flamengo na Copa do Brasil no meio de semana, mesmo com todo aquele timaço. Tudo bem que fez um jogo ali de ataque contra defesa contra o Botafogo da Paraíba, né? Mas ganhou só por 1-0. Hoje em dia, a entrega dos jogadores, né? Isso tem acontecido com o Santos também, é muito importante. E se o time está desorganizado e cada um começa a correr, sei lá, para o lado errado e começa aquele. E tem muito jogo, né, Fábio? É jogo atrás de jogo. Então, a pressão mental em cima dos jogadores também é muito gigante, também é muito grande. A gente viu recentemente o desabafo do Cássio, né? Um goleiro daquele tamanho chorar como chorou depois do jogo. É claro que eu sei que tem aquele pessoal que fala: os caras são milionários, eles ganham demais, eles precisam entregar sempre e tal. Mas ser humano, como o próprio nome diz, é ser humano, né? Não dá para. É muita pressão hoje com as redes sociais, com tudo isso envolvido. Então a questão do Vasco, né? Assim, até como a questão do Corinthians também, né? Que a gente já discutiu em outro pré-jogo, dá para você acompanhar também aqui do lado, na outra vertical ali, na partida do Corinthians com o Inter, né? É assim, é a questão de você primeiro arrumar a casa, né? Ou seja, ter um plano exato, né? Saber, ó, o nosso elenco é para isso, a gente vai começar arrumando a casinha aqui, vamos começar a jogar, vamos começar de forma organizada a enfrentar os adversários, aí crescendo degrau por degrau, partida por partida, jogo a jogo, porque é isso, né? Acho que a questão do Vasco passa muito por isso, porque assim, não é todo mundo que é ruim, né? Não é. Agora, é claro, aquele jogador que é 6, 6,5, num time organizado, ele pode virar 7,5, 8, né? E num time desorganizado, ele pode virar 4. É essa que é a grande questão, né? A gente. O Mano até disse isso essa semana, né? Acho que foi o Mano que disse que tem muito jogador médio no futebol brasileiro, né? E assim, eu entendi o que ele quis dizer. E é verdade, assim, a gente tem muito jogador nota 6, nota 7 e tal. Que é claro, se ele tiver num time organizado, com plano tático bom, e também num ambiente mais saudável, né, a coisa vai fluir melhor. E eu acho que a questão do Vasco agora passa exatamente por isso. Você tem razão quando a gente fala de time organizado, né, que não é o caso do Vasco. E aí ele não consegue potencializar jogadores medianos. Exato. E jogadores medianos caem. E aí vem pela frente um time que vai lutar pelo título brasileiro, Libertadores, vai forte para o Mundial. Cara, se a gente olhar o banco do Palmeiras, ele é muito equilibrado ali com o do Flamengo. Você tem Paulinho, Vitor Roque, me ajuda aí, quem mais de destaque na equipe do Palmeiras? O Paulinho está entrando bem, como você tem o Estevão, o Flaco Lopes, que está fazendo uma grande temporada. Eu acho até por causa da chegada do Paulinho, né? É aquela coisa, num time que tem o que o sarrafo vai subindo, todo mundo tem que subir, né? Senão. Ou você acompanha ou você está fora. E aí vem um time forte do Abel Ferreira.
Exatamente, o Evangelista, né, que entrou muito bem, né, também. Lucas Evangelista, bem lembrado. No meio campo. Contratação que seria titular em 15 times da Série A. Sim, ele passou por uma contusão, mas agora já está de volta. E a gente tem até a tela para mostrar aí do Verdão, né? Que é exatamente isso que você está falando. O Palmeiras voltou a jogar bem, voltou a ter resultados importantes, venceu o Fortaleza, né? Lá em Fortaleza por 1-0. É muito difícil ganhar do Fortaleza lá. Exatamente quando começou a ficar mais balanceado, né? A gente tem aí na tela o volume de ataques do Palmeiras por cada corredor do campo, né? No trecho final do campo. Ou seja, pelo lado esquerdo, o Palmeiras tem atacado 36% das vezes, pelo meio 30% e pelo lado direito 34%. Ou seja, a gente já mostrou essa tela do Palmeiras algumas semanas atrás e o lado direito do Palmeiras era o preponderante, por causa do Estevão. Só que hoje, né, e o Abel tem feito muito bem esse trabalho, ele tem jogado muitas vezes com o próprio Felipe Anderson, né, que está na nossa imagem por dentro, tem aumentado também a qualidade do futebol do Felipe Anderson, né, ele que chegou ano passado e até então não tinha conseguido desabrochar. Do lado esquerdo, muitas vezes jogando da esquerda para dentro, o Facundo Torres também tem sido uma peça importante. Como a gente disse, por trás ali, no início da construção das jogadas, tem o Lucas Evangelista, ou seja, o Palmeiras está com muitas opções, né? E o Abel, claro, conhecendo bem o elenco e entendendo de futebol como ele entende, né? A questão é só saber até onde vai esse Palmeiras. Claro que tem o Mundial no meio, tem as Copas, tem tudo isso, mas enfim, o Palmeiras realmente vai se consolidando como, mais uma vez, né, um grande time aí para disputar o Campeonato Brasileiro. O único senão disso tudo, Fábio, ainda é o Vitor Roque. Ele que chegou no começo do ano, né? Ele tá realmente com muita disposição, tá jogando bem, tá dando assistência, tá se mexendo e tal, mas ainda não conseguiu fazer gols, né? Que é isso que um atacante precisa até para ter mais moral, né? Não só dentro do elenco, mas com a torcida também. Então, sempre fica essa interrogação aí para ver até que ponto o Vitor Roque vai conseguir ser realmente esse grande artilheiro do time do Palmeiras, né? E aí, se isso não acontecer, a tendência é ele começar a perder espaço no ataque do Verdão. Tanto que a gente tem visto isso, né? Ele tem sido substituído quando ele começa, ou então ele tem entrado já com o jogo rolando. Isso por causa do Flaco Lopes, esse sim, fazendo uma excelente temporada de 2025. Eu vou pegar, Edu, até para fechar aqui contigo, o banco, né? Já que eu falei da qualidade técnica do Palmeiras, Vitor Roque foi titular, o Evangelista também contra o Ceará, mas olha quem estava no banco: Marcelo Lomba, Moreno, Richard Rios. Vou fazer assim para a galera entender. Richard Rios, ok, titular em muitos times. Paulinho, titular em muitos times. Maurício, tinha esquecido o Maurício. Piquerez, Murilo, zagueiro. Ó, só aí, Flaco Lopes. Falei 6 jogadores. Tem mais, mas falei 6 jogadores em totais condições de ser titular em outros times. O que mostra a força que o elenco tem. Pode o Abel Ferreira, cogitado para a seleção brasileira, rodar o elenco e ainda ter sucesso. Esse jogo será em Brasília, Edu, porque o Vasco vendeu lá atrás e quem comprou escolheu essa partida. Claro, no ano passado já levou para lá o Vasco Palmeiras, arrebentou de público, mais de 60 mil torcedores, recorde de público e renda. Só que o Vasco tem uma sequência aí numa viagem que é o seguinte: Brasília, domingo, vai direto para Venezuela, Puerto Cabello, Sul-Americana quarta, volta para Salvador, pega o Vitória e vai para a Argentina pegar o Lanús. Que São Januário, que não é santo, mas que proteja o Vasco nessa sequência aí, porque é muita estrada. Não vai ser fácil, Edu. Aquele jogo de 2015, eu puxei aqui pela minha memória, acho que foi no Pacaembu, no estádio Paulo Machado de Carvalho, que é da prefeitura, né? Que deve voltar a ser cenário de partidas de futebol esse ano. Né? Não foi, cara, agora fiquei até na dúvida aqui, deixa eu olhar, puxar essa informação aqui. Peraí, tô com ela aqui. Esse jogo que o Vasco venceu, com gols do Nenê e do Rafael Silva, cara, era o Jorginho treinador, isso que eu queria lembrar. Sim. Era o Jorginho treinador, deu 28.800 de público pagante. Mas esse jogo me pareceu ser no Allianz, hein?
Tô Estou aqui procurando aqui também. pesquisando, porque eu lembro desse jogo, inclusive, de um lance que o Nenê dá um driblezinho, e aí ele sofre uma falta, ele rola, que era uma corrida até de recuperação. Esse jogo foi no Allianz sim, Edu. Tô até É, olhando aqui. tá. Mas, assim, o time do Vasco, ele lutou nesse ano para não ser rebaixado e não conseguiu. E esse jogo foi um alento. O torcedor achava que com essa vitória Verdade. ia, Foi isso é e verdade. acabou não indo, não deu tempo, né, de recuperar. Fechamos, Edu? Fechamos. Um grande abraço, Fábio. Valeu, até mais. Um grande abraço e que seja um grande jogo nesse domingo que você vai acompanhar aqui na Flash Score. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e não esquece, QR Code pintou na tela, você escaneia e baixa com muita informação Flash Score na palma da sua mão. Muito obrigado. Lembrando a você que Campeonato Brasileiro é aqui na Flash Score. Tchau, tchau.